Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 1º de novembro. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determina que Polícia Militar atue nos estados para desbloquear rodovias e impõe multa de R$100 mil por hora, além de prisão em flagrante aos envolvidos. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Em plenário virtual, ministros do STF formam maioria para confirmar determinação de desbloqueio de rodovias. STF mantém validade de leis gaúchas sobre ICMS no comércio atacadista. E ainda, ministro Luiz Roberto Barroso determina que tribunais criem comissões para mediar desocupações coletivas antes da decisão judicial. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que as polícias dos estados atuem para ajudar a desbloquear as rodovias interditadas por caminhoneiros. A decisão vale inclusive para as estradas federais, que são controladas pela Polícia Rodoviária Federal. A decisão de hoje é um complemento de outra proferida pelo ministro Alexandre de Moraes nessa segunda-feira e que foi submetida a referendo do colegiado em sessão virtual que termina agora à noite. O pedido foi feito pela Confederação Nacional dos Transportes. Já tem maioria formada acompanhando o entendimento de Moraes de que está demonstrado o abuso no exercício do direito de reunião direcionado de forma ilícita e criminosa para propagar o descumprimento e o desrespeito ao resultado das eleições para presidente e vice-presidente da República, resultado proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral no domingo à noite. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou, em razão de apontada omissão e inércia, que a Polícia Rodoviária Federal adotasse imediatamente todas as providências para a desobstrução das estradas. Em caso de descumprimento, há previsão de multa de R$100 mil em caráter pessoal ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, com a possibilidade de afastamento de suas funções e de prisão em flagrante de crime de desobediência, caso seja necessário. O ministro Alexandre destacou que a Constituição assegura o direito de greve, manifestação ou paralisação, mas, assim como outros direitos, eles são relativos e não podem ser exercidos em uma sociedade democrática de maneira abusiva e atentatória à proteção dos direitos e liberdades dos demais. Ainda segundo o relator, essa inconformidade acarreta uma gravíssima obstrução do tráfego em rodovias e vias públicas, que impede a livre circulação no território nacional e causa a descontinuidade do abastecimento de combustíveis e do fornecimento de insumos para a prestação de serviços públicos essenciais. A situação reclama a adoção de uma medida incisiva e inequívoca quanto à necessidade de que se garanta plena e imediata liberdade de tráfego em todas as rodovias do Brasil. Moraes determinou ainda que as polícias militares dos estados atuem, inclusive, nas rodovias federais para fazer o desbloqueio. Pela manhã, houve uma coletiva na Polícia Rodoviária Federal. Os diretores afirmaram que ela está atuando contra o movimento. Mesmo assim, subprocuradores gerais da República responsáveis por fiscalizar a atividade policial solicitaram a abertura de inquérito para investigar suspeita de crimes cometidos pelo diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, na atuação do órgão no domingo de eleição e também em relação ao desbloqueio das rodovias desde esta segunda-feira. E o Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota oficial agora há pouco, depois da primeira manifestação de Jair Bolsonaro sobre a eleição. O texto diz que o STF consigna a importância do pronunciamento do presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições. O plenário virtual do Supremo manteve a validade de duas leis do Rio Grande do Sul sobre o ICMS no comércio atacadista. No Supremo, a Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Pneus, a ABDIP, entrou com uma ação contra duas leis do Rio Grande do Sul.
Elas permitem a substituição tributária do ICMS, atribuindo ao mercado atacadista o dever de recolher o tributo em relação às operações subsequentes. Veja o caso dos pneumáticos, que são produtos e máquinas que funcionam com ar comprimido. O Conselho Nacional de Política Fazendária estabeleceu que o recolhimento do imposto é feito pelo importador ou fabricante, em substituição aos outros comercializadores. Mas a legislação gaúcha acrescentou a esse recolhimento a substituição também pelo mercado atacadista, com relação à circulação subsequente. A ABDIP alega que isso significa uma dupla substituição tributária. Por unanimidade, os ministros do STF mantiveram a validade das leis do Rio Grande do Sul. Segundo o relator do caso, o ministro André Mendonça, o Supremo já reconheceu a necessidade de substituição tributária do ICMS ser tratada por lei complementar nacional e decidiu que a Lei Candir de 1996 contempla essa exigência da Constituição. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, determinou que tribunais criem comissões para mediar desocupações coletivas antes de decisão judicial. O ministro atendeu em parte o pedido de partidos e movimentos sociais e estabeleceu regras para reduzir impactos habitacionais e humanitários. Os partidos pediram ao Supremo Tribunal Federal uma nova prorrogação da decisão que suspendeu ordens de remoção e despejos de áreas coletivas habitadas antes da pandemia. Em junho do ano passado, o ministro Luiz Roberto Barroso proibiu essas desocupações em meio à crise da Covid-19, porque entendeu que elas poderiam prejudicar famílias vulneráveis. A proibição era por um período de 6 meses, mas o prazo foi prorrogado mais 3 vezes e encerrou ontem, dia 31 de outubro. Ao analisar um novo pedido de prorrogação feito por partidos políticos e movimentos sociais, o ministro decidiu atender em parte e determinou um regime de transição. Segundo a decisão, tribunais de justiça e regionais federais devem instalar imediatamente comissões de conflitos fundiários que sirvam de apoio aos juízes. De início, as comissões precisam elaborar estratégias para retomar decisões de reintegração de posses suspensas de maneira gradual e escalonada. As comissões de conflitos fundiários devem realizar inspeções judiciais e audiências de mediação antes de qualquer medida para desocupação, mesmo em locais nos quais já haja decisões que determinem despejos. O Ministério Público e a Defensoria Pública devem participar. Barroso também determinou que, além de decisões judiciais, quaisquer medidas administrativas que resultem em remoções devem ser avisadas previamente e as comunidades afetadas devem ser ouvidas, com prazo razoável para desocupação e com medidas para resguardo do direito à moradia, proibindo em qualquer situação a separação de integrantes de uma mesma família. Na decisão, o ministro destacou que houve alteração no cenário epidemiológico no Brasil, com redução do número de casos e de mortes e aumento da cobertura vacinal. Barroso autorizou ainda a retomada do regime legal de ações de despejo em caso de locações individuais, sem necessidade de regras de transição. A decisão individual será levada ao referendo no plenário virtual. E a seguir, Grupo Vivo Telefônica é condenado por má qualidade de serviços prestados em municípios goianos. Nós voltamos já. A Justiça Federal em Goiás condenou o Grupo Vivo Telefônica pela má qualidade dos serviços de telefonia celular em 37 municípios goianos no período de 2015 a 2019. Foi apurado que os indicadores de acesso das redes de voz e dados ficaram abaixo de 85% e a queda das redes acima de 5%, demonstrando que o serviço contratado não estava sendo entregue ao usuário e não esteve acessível quando deveria estar, o que contraria a Lei Geral das Telecomunicações e o Código de Defesa do Consumidor. O problema ocorreu entre 2015 e 2019 em 37 municípios de Goiás. Com a condenação pela Justiça Federal, os valores cobrados indevidamente dos consumidores lesados devem ser devolvidos,
preferencialmente por compensação, ou seja, a Vivo Telefônica tem que restituir aos usuários 5% do valor cobrado pelos serviços prestados de forma deficiente. A restituição deverá ser acrescida de correção monetária e juros, aplicados desde a data de cada pagamento. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, quando a intimação ou a citação for feita pelos Correios, o prazo da parte começa a contar a partir do momento em que o aviso de recebimento é anexado ao processo. O colegiado deu provimento a recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou intempestivos os embargos monitórios protocolados por uma empresa. Para o TJ, os embargos teriam sido opostos no dia seguinte ao escoamento dos 15 dias úteis legalmente previstos para sua apresentação. Na decisão, o TJ de São Paulo, com base no Código de Processo Civil, consignou que o prazo teve início em 25 de abril de 2019, dia da juntada do AR, e se encerrou em 16 de maio, considerando que não houve expediente forense no dia 1º de maio, em virtude do feriado. Já a empresa sustentou que o prazo teve início na data da juntada do AR, mas a contagem deve excluir o dia inicial e incluir o do vencimento. O relator no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que não se pode confundir o início do prazo processual com a forma de sua contagem. O magistrado ressaltou que, quando as intimações ou as citações acontecem pelo correio, o início do prazo coincide, de fato, com a data de juntada aos autos do respectivo AR. Mas o início da contagem do prazo para a prática de ato processual subsequente, no caso em análise o oferecimento dos embargos monitórios, deve excluir o dia da juntada do aviso e incluir o dia do vencimento. Desta forma, o relator concluiu que não há o que se falar em intempestividade, devendo, por isso, o acórdão recorrido ser reformado. Estudantes do curso de Direito participaram de um julgamento simulado no Tribunal Superior do Trabalho. Eles puderam ver de perto como funciona uma sessão e até mesmo fazer sustentação oral na tribuna do plenário. Uma experiência e tanto. Essa foi a sensação vivida por vários estudantes de Direito ao passar uma tarde inteira no plenário do Tribunal Superior do Trabalho. Os 120 graduandos participaram de um julgamento simulado no plenário da Corte. 6 deles atuaram como advogados inscritos para realizar sustentação oral direto da tribuna. E eles fizeram bonito. Podemos afirmar, sem sombras de dúvidas, que tal dispositivo citado enquadra-se perfeitamente com o caso aqui. Que toda promulgada tenha vida própria, devendo esta ser interpretada livremente em harmonia às demais normas jurídicas. O evento foi acompanhado pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa. Segundo ele, a oportunidade é uma experiência única para os estudantes. É um evento da maior importância, seguramente para esses estudantes que aqui comparecem, que têm um momento único na sua vida de comparecer a um tribunal superior, produzir as suas sustentações orais, trazer a contribuição da sua inteligência, do seu esforço pessoal, mas também é um momento muito significativo para a nossa instituição, que se abre para a sociedade, se abre para o mundo acadêmico e pode se beneficiar desse intercâmbio tão necessário ao progresso das instituições. Juan, que está no penúltimo semestre do curso, encarou o momento como uma chance de praticar o aprendizado adquirido na faculdade. Para mim é uma grande experiência. Apesar do nervosismo que dá, é uma oportunidade para colocar em prática tudo que a gente vem aprendendo durante o curso, juntando o direito processual com material e de já treinando para mais à frente quando a gente puder advogar. Emanuele diz ter se preparado bastante para a sustentação diante dos ministros do TST. Segundo ela, vários desafios foram superados. Muitas das vezes a gente meio que se esconde atrás das doutrinas, das escritas, que são muito extensas, mas quando a gente tem essa oportunidade de sair de trás um pouquinho dos livros e estar na frente, né, no plenário, na tribuna, e expressando todo esse conhecimento que a gente adquiriu através de excelentes professores, de profissionais extremamente competentes, é um desafio e uma satisfação muito grande. Essa foi a 5ª vez que a sustentação oral de estudantes é realizada.
A reitora do Centro Universitário agradeceu ao TST e destacou a importância de interações como essa para o desenvolvimento profissional dos estudantes. Para os nossos estudantes é uma experiência única, memorável, e a gente agradece muito aqui aos ministros, ao TST, de possibilitar aos nossos estudantes virem até aqui e participar desse momento, tanto como ouvintes como aqueles que foram selecionados para fazer as sustentações. De cooperação judiciária. A gente volta daqui a pouquinho. Você vai conhecer agora um pouco do funcionamento da Rede Nordeste de Núcleos de Cooperação Judiciária, envolvendo 28 tribunais. Entre eles está o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. O objetivo é reduzir a burocracia no cumprimento dos atos judiciais e compartilhar boas práticas. Para dar agilidade ao cumprimento das decisões judiciais, desde agosto, o TRT da Bahia faz parte da Rede Nordeste de Núcleos de Cooperação, ligada à Rede Nacional, criada pelo CNJ. A juíza auxiliar da presidência do TRT5, Marília Sacramento, é quem coordena o núcleo no regional. Ela visa justamente reduzir a burocracia, tá, no cumprimento dos atos judiciais, ou seja, aquilo que eu lhe falei, eliminar ofícios, cartas precatórias, né? Então, ter acesso a outros sistemas. Então, a gente tem que pensar não no judiciário como ilhas isoladas, né? Então, a ideia é realmente, através deste núcleo, expandir a cultura de cooperação judiciária, porque a cooperação judiciária vai além, vai muito mais do que a cooperação entre órgãos do Poder Judiciário. A Rede Nordeste de Núcleos de Cooperação é formada por 28 tribunais. Na Bahia, além do TRT da 5ª Região, a Justiça Estadual, o Tribunal Regional Eleitoral e a Justiça Federal fazem parte. O desembargador supervisor do núcleo no TRT5, Edilton Meirelles, explica a facilidade. Muitas vezes o que a gente tem que pensar, ter em conta é que nós temos um colega, um juízo de um tribunal distante que queira celebrar um ato de cooperação, mas ele não tem um contato direto com um colega local para poder tratar de todas as questões pertinentes. Então ele procura esse representante de cooperação para justamente intermediar esse contato entre os juízes para celebrar esses atos de cooperação. A juíza coordenadora da execução no regional, Carla Cunha, afirma que as boas práticas já faziam parte da cultura institucional e dá o exemplo de uma cooperação firmada com a Justiça de Pernambuco, envolvendo uma empresa de abrangência nacional. Ela entrou em recuperação judicial e o juízo processo em Pernambuco, em Olinda. Então, o juízo estava recebendo um crédito, essa empresa ia receber um crédito de precatório da Justiça Estadual Baiana, que ia depositar o valor perante a Justiça Pernambucana. E aí a Justiça Pernambucana nos procurou aqui a Justiça do Trabalho, e a gente fez uma cooperação com eles, para que o pagamento desses precatórios, ao invés de ir diretamente para o juiz da recuperação judicial, veio aqui para a Justiça do Trabalho para pagar os créditos trabalhistas que têm preferência sobre qualquer outro. Nós temos uma quantidade imensa de processos e muitas vezes nós praticamos atos repetitivos. Muitas vezes o oficial de justiça vão lá 3, 4, 5 vezes para penhorar o mesmo bem, um imóvel, por exemplo, em 4, 5, 6, 10 processos. Quando em um processo só pode ser feito isso e se ganha, otimiza, se economiza tempo, etc. E uma vez só, e esse oficial de justiça em cooperação faz o ato em benefício de todos os processos judiciais que estão aí. A juíza coordenadora do núcleo no regional destaca 3 cooperações recentes, como a criação do Centro de Formação Profissional em Aracatu, no interior baiano, a partir de um acordo firmado entre o TRT5 e o TRT de Campinas. Essa foi uma prática muito, recentemente, muito assim, simbólica, né, do que a cooperação judiciária pode fazer. Nós temos também o Totem, que foi uma plataforma que nós instalamos no Tribunal de Justiça, na cidade de Serrinha, e também na área administrativa. A gente pode destacar a atuação da Polícia Judicial recentemente, que fez a escolta das urnas nas nossas eleições.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul desenvolve uma série de atividades sobre a questão da violência doméstica e familiar em escolas de Porto Alegre. A abordagem é lúdica, pensada especialmente nas crianças e adolescentes que entram em contato com esse tema tão delicado. O Sarau Capitu e Outras Mulheres surgiu em 2019, primeiramente como uma possibilidade para juízes e operadores do direito conversarem a respeito de violência doméstica pelo viés da literatura. O Sarau tem como fio condutor Dom Casmurro e passa por diversos outros autores. Todos eles são interpretados com o olhar da violência e repressão contra a mulher. Com o tempo, nós tomamos consciência de que esse sarau poderia ser útil para trabalhar nas escolas também. No final do ano passado, nós fizemos... o sarau foi feito no Teatro de Arena, com todo o apoio da Secretaria Estadual da Cultura, do Comitê Em Frente Mulher, Tribunal de Justiça, e o sarau foi gravado. E hoje ele está hospedado, ele é uma ação institucional que está hospedado no site da Coordenadoria Estadual da Violência contra a Mulher. Recentemente, a atividade foi realizada para as 2 turmas do 9º ano da Escola de Ensino Fundamental Padre Léo, localizada no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre. No encontro, foi realizado um bate-papo com os estudantes sobre relações abusivas, violência contra a mulher, uso do celular e privacidade individual. O Sarau Capitu foi bem recebido por funcionários e alunos da instituição. Nós achamos muito interessante a maneira da abordagem, né, de usar literatura, música, né, teatro, para tocar neste assunto. Veio a falar de vários temas, né, relacionados à violência doméstica, né, enfim, e trouxe várias reflexões em relação a isso que aconteceu pós-pandemia, né. Trabalhar isso em sala de aula, em disciplinas como história, disciplinas como ciências, que seriam as mais naturais de trabalhar, se torna cada vez mais difícil. Então, alguém externo à escola, vir à escola e trabalhar essas questões, nos facilita com que nós consigamos ter uma abordagem com os alunos referente a esses assuntos. Para os alunos da Escola Padre Léo, a forma lúdica em que a atividade é realizada chamou a atenção e trouxe interesse para continuarem pesquisando mais sobre o assunto. Para mim foi bom, até a questão que a senhora Helena passou da música, né? Teve o teatro também que envolve a dança, eu gosto muito de dançar, adoro qualquer tuti-tuti eu tô dançando. Foi bom também elas, né, trazer a importância de se comunicar sobre a violência doméstica, a literatura, né? Violência que tem na literatura e hoje em dia também. Eu sempre gostei bastante de literatura, livros, assim, e gostei bastante que elas trouxeram isso, trataram esse assunto muito forte através de livros que eu já tinha lido, tipo Dom Casmurro, é um livro muito famoso, e ver um autor homem falando sobre isso, sobre a violência da Capitu, do Bentinho, o ciúme dele. Gostei bastante da escola tentar de movimentação para falar sobre esse assunto, por si conta que é difícil para uma mulher falar, se abrir, poder se comunicar com pessoas, poder falar o que está sentindo. E hoje, é muito difícil, entendeu? Por medo de se sentir julgada. O projeto Ação nas Escolas, desenvolvido pelo Comitê Em Frente Mulher, que conta com a participação de várias instituições públicas do Estado, incluindo o TJRS, realizou oficinas sobre a mesma temática, mas abordando de uma forma diferente. Elas foram feitas na própria Escola Padre Léo e outras 2 localizadas na Lomba do Pinheiro. Então nós fizemos 3 semanas de oficinas nas 3 escolas, né? E agora a gente já encerrou. A gente está numa segunda fase do projeto, então, que é ouvir as escolas, qual foi a percepção do que foi feito e até se houve, como foi a receptividade por parte dos alunos, né? Para depois pensar na possibilidade de replicá-las no interior do estado. Foram aplicadas a oficina do projeto Igualdade para alunos do 2º ao 5º ano e outra que fala sobre machismo e feminismo e a vinculação disso com a violência doméstica para os estudantes do 6º ao 9º ano. Na Escola de Ensino Médio Rafaela Remião, as atividades foram elogiadas e tratadas como uma necessidade para o ambiente escolar. Para nós, como escola, quando ofereceram, foi maravilhoso, tá? Primeiro porque era um assunto que a gente está muito em evidência dentro das escolas. E por ser o judiciário, eu acho que isso
dar uma importância maior. É fundamental, né? Uma vez que a gente vive numa zona de vulnerabilidade e a gente tem que combater, né, de todas as formas esse tipo de comportamento machista, misógino, né, que assola a nossa sociedade. E são com ações educativas que a gente vai conseguir isso. É isso aí. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.